É um assunto que já é discutido há bastante tempo, mas a sua posição, a forma como nós lidamos com a oratória hoje em dia é muito mais importante do que era visto anteriormente, né? Este sempre foi um recurso bastante importante para o ser humano, porque representa muito da sua imagem, sobretudo aquilo que a pessoa tenta comunicar ou vender, né? Se formos olhar para o histórico passado, né, a, a oratória vem desde a constituição lá da antiguidade do Egito, Roma, ou em princípios da religião, que era um recurso muito importante para os padres ou para as pessoas que serviam como conselheiros, seja em termos de matrimônio, seja em termos de comportamento bom, nem posso assim dizer, um comportamento que era apreciável para aconselhar as pessoas, ok? Mas as pessoas que ocupavam esse cargo não eram meras pessoas, eram pessoas que eram selecionadas devido à sua apresentação, devido da sua comunicação. Vejam só que é um assunto que era muito, mas há muito tempo considerado e que era observável através da postura e das ações do indivíduo. O que não diferencia a forma como nós olhamos para esse aspecto hoje em dia. Sempre que a gente fala de oratória, a gente não fala só do conteúdo, mas da postura que a mesma pessoa apresenta. Mas como diz a origem da oratória, que ela vem do latim, ok? Que significa, portanto, falar ao público. E falar ao público, muitas das vezes nós podemos pensar que é falar para só uma multidão, mas implica também falar para uma pessoa, ok? Desde que envolva uma outra pessoa além de nós, já é uma comunicação em público. O mais importante observar nesta comunicação é a informação que a gente vai a dar a essa pessoa na qual está diante de nós, o impacto dessa mesma informação. Informação por quê? Porque a gente parte do princípio que não vamos falar qualquer conteúdo para a pessoa que nos ouve. Então, há uma informação intencional. O que significa ter essa informação intencional? Que a gente quer capturar uma determinada ação dessa pessoa na qual nós comunicamos, por isso que influenciamos nessa informação, mas não é simplesmente ter a informação e comunicar, é preciso envolver a pessoa, é preciso entreter a quem nos ouve. Esta é uma atitude muito poderosa, porque se a gente só se preocupa em informar, para a pessoa ter a informação, passar a repetição, sem entreter, sem criar a conexão, podemos não ter os resultados desejados. Um outro aspecto importante na oratória é que o que é mais observável, observado na oratória, é a nossa personalidade ou a nossa imagem diante daquilo que nós comunicamos. Porque quando nós vamos comunicar um determinado conteúdo a alguém, significa que aquela pessoa, além de absorver o conteúdo que nós direcionamos a ela, absorve também as nossas qualidades pessoais, absorve a nossa personalidade. Significa que, olha, não é só importante a gente falar, mas é importante a gente falar com uma determinada regra, com uma determinada técnica, porque além do conteúdo, a pessoa também sai com uma imagem ou impressão, como se diz vulgarmente, sobre nós. E a primeira impressão, como é dito, equivale. Então, se a gente não prepara bem o conteúdo, se a gente não cria uma conexão e, sobretudo, se a gente não zela pela nossa imagem, podemos cair no erro das pessoas interpretarem mal a nossa imagem, mas também não ter o resultado desejado. E como é que nós podemos avaliar a nossa oratória em público, ok? É importante a gente olhar para esses aspectos porque, desculpa, avançou um bocadinho aqui, porque nós temos um objetivo quando vamos comunicar. Ou queremos vender, ok? Que não pode ser necessariamente, não é, nem sempre vender um determinado produto, mas vender a nossa imagem também.
mas também porque criamos essa relação, essa conexão com a pessoa. O preparo é um elemento muito, mas muito importante para a oratória em público. Não improvisar o conteúdo significa a gente não se dar, ok, ao ridículo, ao nosso público, mas também não criar falsas esperanças ou impressões mal feitas diante dessa apresentação. Ter uma confiança sobre aquilo que nós vamos apresentar é também bastante importante, ok? E essa confiança só vem através do preparo. A forma como nós iniciamos o nosso discurso também conta muito. Muitas das vezes, a nossa ansiedade em começar o discurso pode nos levar a, logo que iniciamos o nosso discurso, não captar a atenção do público ou da pessoa na qual nós comunicamos, ok? A nossa vestimenta, a nossa forma de vestir é bastante importante. É comum nós ouvirmos as pessoas a dizerem, não, o que importa é o conteúdo. A forma como nós estamos vestidos não importa muito, mas importa sim, porque é a imagem, mais uma vez, que nós vendemos. Antes do cliente ou antes da pessoa comprar o produto, né? Mais uma vez, quando falo do produto, não olhem só para um aspecto físico, mas também para esse aspecto afetivo ou de imagem. Antes do público, da pessoa comprar isso de nós, ela compra a nossa imagem. E a nossa imagem conta também nessa questão da forma como nós estamos vestidos. A nossa postura, que não dissocia-se da nossa vestimenta, do nosso discurso, conta muito. Às vezes nós achamos que gesticular bastante, ok, implica segurança, mas nem sempre é nesse sentido. Então, a nossa postura, a forma como nós circulamos no palco, se for o caso, a forma como nós andamos, gesticulamos, importa bastante quando formos a nos apresentar em público. Tenho visto às vezes que é muito complicado ou difícil para muitos manter o contato visual quando formos apresentar um determinado conteúdo, não é? E por que que nós temos, ou por que que as pessoas têm medo de manter o contato visual? Porque o contato visual, por si só, já diz sobre a segurança que essa pessoa tem de apresentar o conteúdo e também faz uma avaliação do qual é o feedback que o público dá dessa apresentação. E às vezes pode ser um público que está a mexer o celular, que é muito comum hoje em dia. Estamos a apresentar o tema e o público está a mexer o celular, ou estamos a apresentar o tema, o público olha-te com uma careta de quem parece estar a rejeitar o seu conteúdo. Mas não só por isso é uma questão do público, mas é também uma questão de não ter preparo. Obviamente, quando nós não estamos preparados, dificilmente poderemos encarar o público para falar com propriedade, com confiança, o que nós preparamos. Então, o contato visual importa muito nesta questão da oratória. A perfeição. Muitas das vezes nós nos preocupamos muito em querer passar o conteúdo da forma como nós planificamos, né? Ou passar o conteúdo sem nenhuma falha, sem nenhum erro, ok? Queremos tudo perfeito. O que acontece é que quando a gente fica preso à perfeição, o que vai acontecer, ou o comum de acontecer, é que haja muitos erros na nossa oratória, na nossa apresentação, ok? Porque estamos presos. Ao dado momento que acontece algo fora nos desequilibrar, para perder o foco e isso comprometer toda aquela nossa apresentação ou discursos. Os vícios de linguagem, ok? Os vícios de linguagem que são muito comuns na oratória, quer dizer, portanto, é então, um escape para iniciar ou para se enquadrar numa comunicação. Aliás, alguns estudos sobre comunicação dizem que os vícios de linguagem ajudam a te reconectar com o conteúdo preparado, mas podem ser uma distração se você continua com eles durante o discurso da apresentação que você preparou. Então, é preciso ter muita atenção aos vícios de linguagem. A originalidade. Esse aspecto é muito importante quando a gente vai falar sobre oratória, ok? O que que acontece muitas das vezes?
Nós assistimos muito sobre, vemos a forma como eles se apresentam no palco, inclusive até a forma como eles falam. O que que acontece? Alguns tendem a imitar o som desses oradores ou desses coaches, ok? Às vezes é um sotaque brasileiro, às vezes é um sotaque bem diferente daquele que é o nosso, e isso faz com que a gente perca a nossa originalidade, ok? O que é que vai acontecer quando nós estamos a apresentar o conteúdo e não temos originalidade, vamos para o conteúdo preparado, não vai ser ouvido, não vai ser dado credibilidade. Mais do que isso, termos o gosto por aquilo que nós somos, ter o gosto pela forma como nós nos vestimos em algum momento, pode até fazer um encontro com o nosso espírito de comunicação e com a nossa despir da nossa identidade e tenta, por exemplo, imitar a identidade de alguém que nos inspira, imitar a identidade do nosso vizinho, do nosso amigo, a gente causa um desfoque nas pessoas. As pessoas não conseguem acessar o que nós queremos transmitir, não conseguem acessar a nós aqui barreiras só por causa dessa mesma falta de identidade. Sobre a gesticulação, eu já tinha falado quando mencionei aqui a postura, mas talvez dizer que, olha, quando a gente fala também da gesticulação, temos que olhar para a forma como a gente abre as nossas mãos, para a forma como a gente as fecha, para a forma como a gente até vai circulando no palco. Isso acontece muitas das vezes como uma fuga, né? Durante o discurso, durante a nossa fala. Mas pode nos ajudar, inclusive, a gesticulação, a encontrar um ponto de equilíbrio. Eu estou a ver, queria dar um exemplo, vejo que a minha imagem está a travar, mas conseguem me ouvir? Sim, conseguimos. Ok. Vou tentar falar para vocês imaginarem como é que pode ser esse exemplo. Quando alguém fala, por exemplo, olhem para cima, a pessoa deve levantar as mãos para cima. Nunca pode dizer olhem para baixo, aliás, olhem para cima com as mãos para baixo. Vejam, o que eu quero dizer é que quando a gente quer usar a nossa gesticulação, ela deve coadunar com aquilo que nós dizemos para acompanhar a nossa comunicação, mas também a imaginação ou fio de pensamento que o público tem sobre aquilo que nós estamos a falar. Quando há uma disparidade sobre a nossa, quando há uma disparidade na nossa gesticulação e no nosso conteúdo, a gente fica perdendo o público para entender aquilo que nós tentamos transmitir a eles. Obviamente que o tom de voz é extremamente importante. Disse que quando a gente fala rapidamente é um sinal de ansiedade, mas quando a gente fala lentamente é um sinal de despreparo. Vejam só, é importante a gente ter um equilíbrio no conteúdo que a gente vai falar, transmitir, quis dizer. O nosso tom de voz não deve estar muito acima, mas também não deve estar muito abaixo. Ele deve estar assim regularizado. A nossa dicção conta bastante para atrair o público e para comunicar. Um aspecto também muito importante é o modo como a gente faz as perguntas, ok? Ou interage com o público. Tenho observado que às vezes quando nós vamos fazer uma apresentação, né, muito importante, considero toda apresentação é importante, e queremos entreter o público, queremos que o público participe, mas não olhamos para a forma como nós atraímos esse público a participar dessa nossa apresentação. Fazer perguntas ofensivas ou invasivas pode fazer com que o público, por mais que tenha vontade de participar, se feche. Porque, afinal de contas, o público tem a noção de que está num lugar público, passa a repetição, e que ali, hoje em dia, temos o hábito de fazer gravações e uma palavra maldita, uma intimidade visualizada pode servir de meme. Então, as pessoas, obviamente, não querem se expor ao ridículo, não querem ter a sua intimidade exposta, mas isso vai depender da forma como a gente faz as perguntas.
A escuta, a escuta. O que que acontece muitas das vezes quando a gente está a fazer uma apresentação em público? Achamos que quem tem o poder de falar apenas é o orador. O orador é que é é o principal ali naquele palco. E os que estão a assistir apenas devem ouvir. Mas não é assim. A comunicação é uma via de mão dupla. O orador, ele também pode ser um participante quando dá a atenção para a apresentação ou para aquilo que o público pretende ali dizer ou comentar. Quando o público começa a comentar sobre o conteúdo que o orador apresenta, o papel do orador é escutar, mas é escutar com atenção, porque o que que acontece? Às vezes o orador escuta, ok? Mas não devolve a escuta, não presta atenção naquilo que o participante ou o público fala. Por quê? Porque tem a pressa de continuar com o conteúdo, inclusive até terminar. E quando a gente fala disso, é importante voltar para a questão da perfeição, porque nem sempre a apresentação vai ser tal como nós planificamos. Às vezes nós planificamos, temos que falar tudo em 30 minutos, queremos comunicar tudo, mas às vezes é tão bom deixar que a apresentação também seja conduzida pelo feedback que o público vai trazendo ali, porque até isso vai dando a importância do conteúdo que você vai partilhando, inclusive vai mostrando os pontos que são mais importantes de prestar atenção ou explorar nas próximas apresentações. Então, o poder da escuta vai explorando esses campos todos. Obviamente, quando a gente fica cego àquilo que nós queremos que seja feito, ou que seja exatamente feito da forma como nós planificamos, teremos dificuldade em lidar com os confrontos, inclusive em ficar preso às distrações. Quando um participante faz uma pergunta e às vezes usou um tom de voz muito pejorativo, fez um confronto aí com a pergunta, o orador, se não está preparado, se não tem esse profissionalismo, pode pensar que é algo pessoal. Às vezes até pode ser, mas atendendo e considerando que está no meio de um público, é preciso saber contornar a situação, inclusive continuar com uma boa comunicação, e essa comunicação nunca pode ser violenta. Obviamente que a forma também como nós terminamos é bastante importante. Às vezes nós terminamos dizendo que, olha, obrigada, é isso basicamente que eu tinha para falar, obrigada pela atenção. Chama-nos a atenção, passa a repetição, que a forma como nós terminamos diz muito também daquilo que nós tínhamos preparado como conteúdo, ok? Terminar fazendo um convite é uma das melhores formas de atrair o público a se interessar mais, inclusive a fazer perguntas depois da sua apresentação. E não esgotar o conteúdo quando a gente vai apresentar. É preciso deixar lacunas aí, exatamente para perceber se o público entendeu ou não aquilo que tentamos aí comunicar. Pois é, atitudes que levam as pessoas a dormirem nas apresentações versus pilares da oratória. Uhum. É comum hoje em dia vermos pessoas a dormirem durante uma apresentação ou ficarem distraídos mexendo o celular. E, obviamente, para quem é orador, isso é uma situação muito, muito desagradável, desconstrangedora. Por quê? Porque essa pessoa se preparou, muitas das vezes, essa pessoa criou muitas expectativas, essa pessoa inclusive, às vezes criou dinâmicas, foi lá com muita esperança de que aquilo fosse algo muito impactante. Chega lá, o que que acontece? O público dorme. Depois de uns 5, 3 minutos, a pessoa começar a falar, o público está aí a dormir ou está a falar ao celular, vai saindo, vai desfocando a apresentação desse orador. Por que que isso acontece? Não é problema ou não é culpa do público, é culpa do orador. Por quê? Porque é preciso olhar para aquilo que faz e para aquilo que não está a fazer. Os vícios de linguagem, eles já mostram
que o orador não está suficientemente preparado para apresentar o conteúdo. O que é que o público interpreta nesse momento? Que não vale a pena prestar atenção, não é algo interessante. Porque nós não prestamos atenção, mas às vezes, quando a gente lança um tema, né, a gente faz um cartaz de um tema e publica nas nossas redes sociais, a gente que se interessa por aquele tema. E a gente que faz de tudo, investe o seu tempo, inclusive às vezes o dinheiro, se for o caso de ter essa abertura para fazer o pagamento, para participar. Nós hoje investem e vão lá com muita expectativa de querer aprender, porque é uma necessidade da pessoa. Então, os primeiros minutos contam muito para atrair esse público. Se o orador começa com vícios de linguagem, evitando o contato visual com esse público, é suficiente para que esse público não preste atenção naquilo que é apresentado. E claro, se não presta atenção, ou vai dormir, ou vai mexer celular, ou vai sair da sala, ou vai fazer memes, né? Ler os slides, ok? Ler os slides, o que que acontece aqui? Muitas das vezes nós preparamos um conteúdo e queremos exatamente explorar todo o conteúdo que a gente preparou num texto corrido. Mas os slides, eles representam um resumo daquilo que a gente preparou. Então, não é ético a gente ler os slides ou ter muito conteúdo nos slides. O que que acontece às vezes quando nós estamos a ler o slide? Damos as costas ao público, não olhamos para o nosso público. Logo, não estamos a criar uma conexão com esse público, nem estamos a criar, inclusive, o contato visual com esse público. Então, o público já se sente ignorado. É como se a gente estivesse a preparar, a apresentar o conteúdo apenas para nós mesmos. Falar rápido ou devagar, como já havia dito, isso também vai interferir na atenção ou desatenção do público. Usar uma linguagem complexa é a mesma coisa que usar uma linguagem difícil. Às vezes achamos que falar difícil ou usar palavras do gagão, né, ou palavras do dicionário, é uma forma de mostrar ao público o nível da nossa inteligência, é uma forma de mostrar ao público quão preparado nós somos, ok? Isso é uma atitude egocêntrica. Por quê? Porque o público, muitas das vezes, é um público de diferentes níveis. E é importante que a gente tome atenção na nossa linguagem para comunicar. E uma boa comunicação é aquela que é feita até que o público entenda. Disse que aquilo que você comunica, aquela vovó do mercado deve ser capaz também de entender. Se você não consegue explicar àquela vovó do mercado o que você tem como discurso, então deve sair de comunicação. E quais são os pilares muito importantes na oratória? Já mencionei aqui, mas vou fazer uma linha que é para entender que são pilares. Autoconfiança e presença. A autoconfiança vem do preparo, né? Vem da repetição, vem da conexão e vem desse ensaio. A nossa presença, que é a nossa postura, a forma como nós nos articulamos, a forma como nós estamos vestidos, já vai captar muito a atenção do nosso público. A clareza na sua informação ou mensagem, que é também a mesma coisa que não usar uma linguagem complexa, o uso da voz e expressão corporal, a conexão com o público, é muito importante criar provocativas ou aquelas perguntas que a gente não exige necessariamente uma resposta, mas que a gente coloca o público a refletir, ok? A prática e o feedback quando a gente vai fazer uma apresentação em público. Avancei um bocadinho E a aqui, Matilda, voltando. ok. Sim, estou aqui. Eu só avancei um bocadinho no slides. Ok. Como é que é interpretada a nossa comunicação? Ok? Há um estudo que foi feito em 1900 nesse ramo da comunicação.
Quando a gente fala de comunicação, a gente fala de tantas coisas, né? Comunicação em casa vale muito, comunicação no trabalho, comunicação em grupo de amigos, comunicação na escola, comunicação em relacionamentos interpessoais no geral. Por olhar nesse aspecto de comunicação como algo bastante importante para vender ou para se relacionar, esse estudo foi feito que era para verificar essas bases mesmo. O que observou-se é que a gente comunica-se de três formas. A comunicação verbal, que são as palavras, comunicação não verbal, que é o movimento do nosso corpo, a comunicação paraverbal, que é o tom da nossa voz. O que constatou-se ao fazer esse estudo? Que apenas 7% da nossa comunicação, ok? Representa a nossa comunicação verbal, a nossa fala. Mas que em grande escala, 55% ao que nós damos importância, ao que o público dá importância quando a gente vai fazer um discurso, diz muito sobre a comunicação não verbal, que é o nosso corpo, o movimento do nosso corpo. Então, o que mais fala não é o conteúdo que a gente preparou, apresentamos o discurso, mas o nosso movimento corporal. E esse movimento corporal é que vai fazer com que o público entenda de boa forma o nosso discurso ou desvalorize o nosso discurso. Se a gente vai falar, por exemplo, de um assunto muito sério, ok? Estou aqui a dar um outro exemplo que é para se colocarem numa reflexão. A minha imagem trava, então vou fazendo assim. Se a gente vai falar de um assunto bastante sério para um público, sério, que a gente não dê risadas, que a gente não fale assim com os braços fechados, que a gente não fique acanhado, ou que a gente fale de um assunto sério e mexendo o celular. Quando a gente toma essas atitudes, a gente fala desse assunto sério, mexendo o celular, estando acanhado, dando um sorrisinho, o que o indivíduo que nós apresentamos essa fala interpreta? Que não é sério, que esse assunto não é sério, que sequer merece a nossa atenção. Ao contrário, se a gente olha para esse indivíduo, olho no olho, tem um contato visual e a gente fala com uma voz séria, inclusive às vezes a voz está muito mais levantada e a gente apresenta que é um assunto muito sério, de fato, a chance desse indivíduo até parar de fazer o que está a fazer, olhar para nós e querer nos ouvir é maior. Então, o que fala não são as nossas palavras, não é o que a gente diz, mas como a gente diz. E a gente diz com o movimento do corpo, com as ações do nosso corpo. Então, se a gente vai falar, é importante a gente olhar para a forma como a gente fala. Obviamente que quando a gente fala uma das lutas ou o maior bicho de sete cabeças, como se diz, são as nossas emoções quando a gente vai apresentar o discurso. A gente costuma dizer, poxa, eu chego a hora, eu travo, né? Por isso que eu coloquei aqui a razão e a emoção na oratória, que são duas coisas muito próximas e que quase nunca ficam distantes de nós. Quando a gente fala da emoção, ansiedade, medo, nervosismo, friozinho na barriga, muitas vezes nós queremos nos despir dessas emoções, queremos jogá-las para fora. O que acontece quando a gente luta tanto com essas emoções? Elas sempre nos atrapalham. O ideal é que a gente acolhe-as, é que a gente as reconheça em nós. A ansiedade, o medo, o nervosismo e o friozinho na barriga são indicadores de que a gente vai fazer algo muito importante. Quando a gente não tem nada importante para fazer, obviamente que a gente não fica ansioso, obviamente que a gente não tem nenhum medo, não há nenhum friozinho, porque não há nenhuma ameaça, não há nada importante para fazer. Mas quando a gente subentende, a gente tem como reconhecimento uma tarefa muito importante, essas emoções aparecem. Então, não são emoções que vêm ao acaso, não são emoções que a gente deve colocá-las distante de nós. Quando a gente acolhe essas emoções, reconhecendo-as, é muito mais fácil da gente ter a razão
quando a gente vai fazer o nosso discurso. Essa razão vem do conhecimento do conteúdo, ok? Do público, que é muito importante. Por quê? Porque às vezes nós vamos apresentar o conteúdo, mas não conhecemos o nosso público. O nosso público pode ser um público, no caso aqui, é um público diversificado, é um público que tem pessoas de diferentes profissões, diferentes faixas etárias, mas poderia ser um caso contrário, ok? Ser um público somente de bancários, ser um público somente de estudantes, ser um público de vendedoras do mercado. Conhecer o nosso público já nos ajuda a organizar como é que vai ser o nosso discurso. Inclusive, isso já faz parte do preparo, a repetição, o sorriso, ok? Apesar de ser uma tarefa muito importante, não nos inibe de, quando necessário, quando oportuno, dependendo da forma do conteúdo ali ocasional, tirar um sorriso para o nosso público. Dar pausas é um ato muito nobre e que ajuda muito a ter o autocontrole, porque às vezes nós achamos que estamos a falar e só temos que falar para terminar. Isso faz com que a gente fale rápido e por falar rápido a gente não consegue dar pausas e isso pode interromper o nosso conteúdo. A respiração que pode ser feita antes da apresentação, mas também pode ser feita durante a apresentação. Claro, quando você vai fazer uma respiração durante a apresentação, não vai ser de uma forma óbvia, mas pode ser nesse momento que você vai dando uma pausa, inclusive, já vai ajudar muito a, a fazer, a continuar o seu discurso com mais segurança e muito controle. Bom, qual é a importância, o que que a gente tem que ter em conhecimento técnicas de oratória, saber se apresentar, falar bem? É muito importante a partir do momento que a gente se envolve com as pessoas. Nós, quando nos envolvemos com as pessoas, já vendemos muito. Se a oratória não for um elemento importante para si, o ideal é que fique calado, né? Enquanto estivermos calados, não tem como ninguém comprar nada de nós, não tem como ninguém tirar uma interpretação de nós. Mas quando a gente vai abrir a boca, quando a gente começa a falar com as pessoas, a gente já chamou a atenção às pessoas para tirarem impressões de nós que sequer, inclusive, damos contas. Então, aprender a comunicar, aprender a oratória é muito importante porque já vai, de alguma forma, criar uma imagem nas pessoas, mas mais do que isso, vai criar um autoconhecimento em nós, vai criar uma autonomia em nós, vai criar o despertar a curiosidade de querer aprender mais. E isso faz-se a partir do envolvimento com as pessoas que já estão nesse nível de oratória desejada, que são as pessoas que a gente olha como um espelho, mas também vem da prática do hábito de leitura, ok? Ter habilidade ou ter hobbies que nos ajudam muito a fazer as nossas atividades de forma mais prazerosa. Isso estimula muito a curiosidade pela nossa comunicação. Recolher o feedback das pessoas, mesmo que seja um feedback negativo, porque às vezes damos a importância ao feedback positivo, mas o feedback negativo ajuda muito a redefinir a forma como nós nos apresentamos ao público, a nos lapidarmos, inclusive a fazer melhores apresentações anteriormente. No entanto, acho que esse assunto é um assunto muito complexo, é um assunto muito importante, como já havia dito, mas é um assunto que, apesar de alguém estar aqui a falar sobre nós, para nós, sobre esse assunto, é muito mais ainda importante ter um momento que cada um de nós vai avaliar a sua oratória, ter um momento em que cada um de nós, inclusive, pede um feedback de seu amigo, de alguém que admira para que possa unir ou colher esses todos os elementos, se avaliar e das próximas vezes poder entoar melhor a sua comunicação. Pela atenção dispensada, muito obrigada. Uau, Diamantilda, muito obrigada pela belíssima apresentação. Deu para aprender muito mesmo e parabéns por todos que estão aqui. Espero que tenham anotado e tirado algum proveito da apresentação da Diamante Hilda. Deu para
Para mim, em particular, deu para aprender como é que nós temos que estar apresentados, temos que ter uma boa dicção, comunicação e temos que praticar um dia antes, uma semana antes, que é para quando estivermos a apresentar para alguém ou para o público, nos sentimos confortáveis. Bom, não vou levar muito tempo, vou dar espaço aos que estão aqui na sala para poderem contribuir com perguntas, acréscimos e fiquem à vontade. Não se acanhem, diamantes. Ou é para eu continuar a falar? Partilhem. Boa noite a todos os presentes. Boa noite. Quero primeiro agradecer pela apresentação e manifestar a minha alegria pela maneira direta, tão bem esclarecida como fez a apresentação. O, esta é uma área que muitos hoje têm estado a fazer, mas infelizmente sem informação, sem treinamento e dizemos, fazemos muita coisa que não está correta e, sobretudo, quando falou sobre a dicção, expressamos-nos tão mal. Uma coisa é nós não nos expressamos bem porque estamos a falar uma língua que não é nossa. Mas quando é uma língua que é minha, é inaceitável, é inadmissível que eu não tenha aquela dicção certa e usar as palavras certas, os termos certos. E também a questão de nós, colocou muito bem o nós não ficarmos secos quando estamos a fazer a apresentação, mas às vezes vamos para o outro extremo, que é o de tornar aquilo, tirar a seriedade daquilo que estamos a fazer por causa de excesso de humor. Às vezes o humor até sem sabor, sem sentido. Eu só queria dizer que gostei imenso da apresentação e está de parabéns pela feito tão bem. Obrigado. Muito obrigada pela partilha, Diamante. Temos alguns comentários aqui também a parabenizar pela belíssima apresentação da Diamante Hilda. Continuem. Ah, Diamante Rosa, sim, pode falar. Boa noite, com muita alegria. Meu nome é Rosa, Diamante Rosa, muito entusiasmada, muito feliz pela apresentação e partilha muito bem feita pela Diamante Gil. Bem, oi, parabéns por essa temática tão importante para nós, que somos profissionais de marketing em rede, que estamos num negócio que é de pessoas para pessoas, e se estamos num negócio que é de pessoas para pessoas, nada mais importante que nós sabermos falar e nos apresentarmos. Espero que aqui eu não é muito bem mencionado, eu queria apenas repisar a necessidade de nós estarmos confiantes. Confiança é a nossa melhor roupa quando nós estamos a falar de oratória. Por que que ela é a nossa melhor roupa? Ou por que que ela é importante? Porque a confiança ajuda-nos a comunicar de forma eficaz, não é? Transmitimos segurança para a pessoa que está a escutar-nos, transmitimos credibilidade, ok? E isso ajuda-nos a fazer chegar a mensagem que nós queremos transmitir
e também a persuadir a pessoa com quem estamos a falar. E quero também repisar a questão da postura, da linguagem corporal, não é? E clareza que nós devemos ter sempre que estivermos a dirigir a alguém, a um público específico, a um cliente, a um prospecto. E parabéns mais uma vez, Diamante Gil. Muito obrigada, Diamante Rosa. Obrigada pela partilha, Diamante Rosa. Vamos partilhar perguntas. Diamante Manuela comentou. Boa noite, Diamante Diamante Jennifer, Lúcia. tem uma do... Ah, ok. Boa noite, Diamante Lúcia. Pode falar. Primeiro, parabenizar a Diamante Gilda pelo tema muito pertinente, importante, mas é necessário. Nós estamos a ouvir com perfeição, Diamante Lúcia. Então, sim, agora, Diamante Lúcia. Agora sim. agora consegue, Sim, dá para ouvir. consegue me ouvir? Sim. Alô? Sim, pode continuar Sim, a sim. falar. Sim, já estamos a ouvir. Sim. Alô? Sim, Diamante Lúcia. Pode Então, falar. Caiu a Diamante Lúcia. Acho que caiu, sim. Mas eu estava a dizer, Jennifer, se me permite, viu? Acho que é uma pergunta do Isaías. Não percebeu o que é dicção. Uhum, uhum. Sim, Não sei se ele ainda está aqui pode, Diamante. Ele ainda está presente? Deixa ver. Bem. Estou presente. Ok, tudo bem. Quando a gente fala de dicção, a gente fala sobre a forma como as palavras são pronunciadas, ok? Que elas devem ser muito audíveis e devem ser palavras completas e muito bem pronunciadas. O que acontece é que às vezes nós vamos falar, mas temos o hábito de cortar as palavras, não terminar as palavras ou pronunciar de forma errada. O que acontece muitas das vezes nos discursos atuais, nessa falta de originalidade? Queremos implementar o sotaque do outro, né? Às vezes o sotaque estrangeiro. E isso vai fazendo com que a gente perca a qualidade da dicção. Então, a dicção tem muito a ver com a pronúncia, mas não é qualquer pronúncia, é uma boa pronúncia e completa das palavras que nós tiramos. Não sei se Muito respondi. obrigado, já percebi. Percebi melhor. Muito obrigado. Obrigada, eu. Vamos partilhar. Ainda temos uns 10 minutinhos. Boa noite, diamantes. Boa noite. Parabéns, maravilhosa. Muito bom ouvir aí a explanação e, sobretudo, a maneira calma como esteve aqui a explicar. É muito conteúdo, é muita informação, muita coisa para aprender. E o que eu posso dizer é que a gente só aprende fazendo, né? O frio na barriga acontece, mas o segredo está em fazer. Às vezes nós temos receio, principalmente agora, se calhar, com toda esta informação que temos receio de não
cumprir com todos esses requisitos e acabamos não nos expondo. Mas não tem como aprender a falar sem falar. Não tem como aprender a nadar se nós não mergulharmos na piscina. E a nossa piscina é essa, de fazer apresentações e falar com pessoas. E à medida que nós formos fazendo isso, nós vamos melhorando as partes que precisam melhorar. Como esteve a dizer a Diamante Hilda, nós precisamos do feedback dos nossos uplines, dos nossos amigos, das pessoas próximas de nós, para podermos melhorar a cada dia que passa e tornarmos excelentes apresentadores, pessoas que, ao falarem, conseguem prender a atenção de quem está na sala ou de quem está a ouvir. Essa não é uma habilidade que todos têm, mas é algo que todos nós podemos aprender. Muito obrigada por falarmos deste tema ou por nos apresentar este tema que é muito, muito importante na nossa profissão. Parabéns. Obrigada, Diamante Graciela. Boa noite. Não levantei a mão, mas abri o micro. Parabéns, Diamante Boa Hilda. noite. Chame na atividade. Chame na atividade. Muitos parabéns para Diamante Hilda. Uma boa Muito obrigada. apresentação, com uma introdução, desenvolvimento, muito bem feita e tem muita informação que serve para nós que temos ainda um pouco de medo, receio, para aprendermos, irmos lá visitar o, os slides para podermos melhorar as nossas apresentações. Agora, uma questão, Diamante Gilda, não sei, estava aqui a pensar, eu já estive num sítio, não é dentro da New Life, e eu via que Uhum. a apresentadora não conseguia olhar assim para o público. Então, assim, a cochichar, mas esta pessoa, do princípio ao fim, não consegue olhar para nós. E alguém dizia, olha, hábitos culturais, e depois como era mulher, né? Então lá entendi que se calhar cresceu naquele ambiente que a mulher não pode olhar assim direto nos olhos das pessoas, só olhar, ela olhava mais para baixo. Talvez está a falar para o público, mas não conseguia olhar para as pessoas. Mas estava a fazer uma belíssima apresentação, mas pecava por essa parte, porque quando nós estamos a apresentar, é sempre bom olhar nos olhos dos participantes, não sei. Então, acabei ouvindo ali assim de algumas pessoas que há esses hábitos em algumas comunidades, em algumas casas, hábitos culturais que menina, não, mulher não pode olhar assim, tem que estar a falar, mas de olhos para baixo. Então, eu entendi que bom pode ser. Então, estava a ver aqui, se calhar, também há alguns hábitos culturais, se a gente não despe, levamos para sítios mais amplos, né? Mas bom, a pessoa não tem culpa, nasceu, cresceu nesse ambiente, apesar de, mas não consegue despir, né? Uhum. Então, muitos parabéns, eu gostei, muita informação. E obrigada. Não sei se concorda comigo que Obrigada. alguns hábitos culturais também podem nos impedir de fazermos boas apresentações. Ok, então uma pergunta que era assim, concordo ou não concordo? Eu ia perguntar qual é Não, não. a pergunta. Ok. Olha, de fato, os nossos hábitos culturais, né, familiares, religiosos, inclusive, vão interferir muito naquilo que é a nossa forma de se apresentar. O ideal é que a pessoa, antes de se envolver com essa atividade, avalie as suas crenças, né? Porque pode haver aqui um choque naquilo que é a crença da pessoa, mas naquilo que é exigido socialmente, ou exatamente naquela tarefa. Quando a gente fala de comunicação, o contato visual é indispensável. Veja só, o seu discurso aqui é que pecou nessa parte. Falava bem, mas pecou nessa parte. E se você teve essa interpretação, obviamente que as outras pessoas tiveram a mesma interpretação, inclusive uma interpretação muito mais avançada.
pelo mesmo conteúdo que você levantou. Então, não é errado as pessoas terem as suas crenças, obviamente, cada um de nós tem as nossas crenças, mas é importante avaliar o que nós estamos a fazer. Se o que nós estamos a fazer não vai violar a nossa crença, se é algo que a gente não quer se despir, então vale a pena em algum momento fazer essa reflexão e tomar uma decisão. Ficar nos dois ambientes não vai ajudar, vai atrapalhar, inclusive depois pode criar outras situações desagradáveis, né? O público começa a te rejeitar, você passa a ir apresentar esses temas ou passa a apresentar o programa, mas o público já entendeu que você é alguém que não dá atenção a eles e ninguém quer ficar num sítio que não é valorizado. Não fazer o contato visual implica não valorizar o seu público também. Não sei se respondi, mas acho que essa não é uma pergunta a dizer errado, a pessoa tem que fazer assim, mas é uma pergunta que a gente coloca-se a refletir. Muitos de nós queremos ter essa habilidade de comunicar-se bem, mas é importante a gente entender se de facto a gente quer se expor para o público, porque nós deixamos lembranças para as pessoas quando a gente vai se comunicar, né? Então, que tipo de lembrança a gente quer que as pessoas tenham de nós? Conta muito. Então, é preciso avaliar. Obrigada. Não sei se respondeu. Sim, respondeu porque nem era mesmo de sim ou não, mas gostei da sua abordagem, que é preciso a pessoa refletir em si. É isso. Tá bom, Uhum. obrigada. Parabéns, parabéns. Imagina, imagina. Obrigada. Tem um comentário da Diamante Virgínia que perguntou se é possível ter essa informação. Posso partilhar, sim, no grupo depois? Pediram para partilhar, mas uma diamante também pediu para partilhar. Bom, são 18h58. Não sei se alguém quer comentar. Temos a apresentação do Bernardo de Costa Tem às duas mãos 19. levantadas, não sei se vai Podem atender. perguntar. Boa noite, Diamantes. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada, Diamante Gilda, pela belíssima apresentação, rica apresentação, assim que é. De facto, são aspectos importantes que nós devemos ter ao se fazer presente para o nosso público. Tem uma frase que eu sempre digo, é que a apresentação é a porta da aceitação. E uma das coisas que a Diamante Gilda trazia era mesmo essa questão de, por vezes, a gente fala para as pessoas que não é sobre a forma como nós estamos trajados, mas sim sobre aquilo que nós temos a dar. Mas o facto é que a apresentação é a porta da aceitação. A pessoa já cria um pré-julgamento, independentemente daquilo que é a informação que eu tenho a trazer, a forma como eu me trajo, me apresento para o meu público, diz muito sobre como é que eu serei recebida. É um ponto que eu achei importante realçar. E quanto à situação que a Diamante, que me antecedeu, trouxe, que era sobre a situação da senhora que durante a apresentação olhava para baixo, eu acredito que em algum momento temos que estar numa situação de empatia, isso para além das habilidades. De facto, há uma componente cultural, né? Que são as normas que muitas das vezes as mulheres foram colocadas numa situação de total submissão que não lhes permitia em algum momento olhar olho no olho para as outras pessoas. E não que essas mulheres não possam ocupar os espaços e quebrar as barreiras assim, impostas socialmente. Eu acredito que para além de julgar, em algum momento temos que estar pronto também para acolher, demonstrar uma certa empatia. O problema dela pode ser esse de olhar para baixo, mas já quem tem problema de olhar para o lado, há quem tem problema com a gesticulação. Então, eu acredito que é uma questão de treinamento e não de simplesmente se remover a pessoa daquele espaço, até porque, como já bem dizia, a pessoa falava muito bem, trazia uma informação muito boa, mas tinha essa componente de olhar para baixo. Eu acho que é uma questão de empatia e se trabalhar mais este desafio em concreto. E muito obrigada.
Obrigada, Diamante Glória, Muito pela obrigada. partilha. Temos levantada do Diamante Olímpio, Tesoura. Boa noite. Boa noite. Eu primeiro só agradecer pelo convite que foi feito com Diamante Jacinta e agradecer também pela apresentação. Esse é um dos grandes problemas que eu tenho enfrentado desde criança. Até agora ainda não consegui superar este problema de ficar em frente de muita gente e conseguir falar à vontade. Então, com esta apresentação, talvez a partir daqui, vou começar a seguir esses pontos todos para ver se vou conseguir superar isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Olímpio. Diamante Nelson Pereira. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Eu queria trazer uma outra perspectiva sobre essa questão da cultura, ou da maneira como uma certa determinada sociedade olha para nós. Nós, na verdade, temos que aplicar que algumas coisas que nós aprendemos, como, por exemplo, as técnicas da oratória, que é para podermos ir ao encontro daquele grupo-alvo em específico com o qual estamos a falar naquele momento, onde nós não entramos na sua linguagem, se não vestimos a roupa deles, nós causamos um ruído tão grande que ninguém vai nos querer ouvir. Isto é, como o exemplo concreto que é o de, por exemplo, uma mulher não poder olhar para o auditório. Imagine quando ela está a falar para um auditório daqueles bandotas, daqueles homens que estão a escutá-la. As regras, as normas que nós aprendemos da oratória. Portanto, acho que há de ser imperativo não ninguém nos vai ouvir. Um simples exemplo. Quem vai falar em alguma comunidade na Índia? Só é uma pregação religiosa. O primeiro teste que me dão é comer. Então, era só. Então, até sensíveis ao ambiente que estamos a endereçar a nossa comunicação. Obrigado. Obrigada, Diamante Nelson. Diamante Tembani. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada, Diamante Jennifer. Boa Obrigada noite. a Diamante Gilda também por este conteúdo que nos trouxe. Os meus parabéns para si e para todos aqueles que me antecederam, incluindo a Diamante MC. Provavelmente eu não tenha percebido bem. Só queria dar um contributo e se a Diamante Gilda falou, peço imensas desculpas. Eu estava em movimento, não é? E em algum momento você tem que prestar atenção ao trânsito. O meu contributo é o seguinte: eu acredito que ela tenha mencionado esse assunto. Tem a ver, de facto, com a forma como nós gesticulamos, né? Uma das dicas que se recomenda, né, enfim, de pessoas experientes nestas questões de oradores, é que a gente tem que manter as mãos, evitar cruzar as mãos, os braços, termos sempre alguma coisa na mão.
alguma coisa que nos entretenha, para evitar efetivamente que você cruze as mãos enquanto está a falar para uma audiência, que não é boa prática, não é? Você cruzar as mãos ou colocar a mão no bolso. Muitas vezes a gente vê a pessoa está ali a falar, coloca a mão no bolso. Algumas leituras e algumas pessoas, enfim, recomendam que a gente não coloque as mãos no bolso e não cruzemos os braços, mas sim tenhamos algo na mão para nos entreter. Eu, pessoalmente, desde que aprendi isso há mais de 20 anos, numa formação que tive, sempre tenho algo na mão, ou uma caneta, ou qualquer coisa, né? Muito obrigada. Era meu contributo. Mais Muito uma vez, obrigada, meus Diamante parabéns. Germani. Já estamos em cima da hora. Podemos fechar a apresentação com o grito das águias. E obrigada por terem se Diamante, permitido. posso falar um pouquinho? Boa noite, time. Sim. Alice Samo, é mesmo Ok. para dizer parabéns a Diamante Gilda pela sua capacidade de se reinventar. Eu, a plane dela, eu não me lembrava da sessão de treino de hoje, eu estou fora e recebi a comunicação e em pouco tempo a Gilda foi capaz de preparar um trabalho tão rico e conseguiu trazer esse conteúdo tão valioso para todos nós. Parabéns, Diamante Gilda. Eu estou em crer que todos nós conseguimos realmente aprender muita coisa diante deste trabalho que trouxe. Ele disse mesmo que nós queremos líderes capazes de estar prontos a todo momento para assumir desafios e nos surpreender. Parabéns, estou muito feliz com o Apply. E a outra coisa que eu quero dizer é que ninguém está pronto para fazer a apresentação ou para se apresentar em público. Sempre, mesmo para quem já faz durante muito tempo, há de sempre encontrar algum desafio quando for fazer a sua apresentação. Mas eu penso que o que nós temos que fazer e temos que encorajar sempre os nossos downlines é cada vez mais incentivá-los a se exporem, a fazer cada vez mais apresentações, a assumirem tarefas, porque à medida que a pessoa vai se apresentando em público, vai aprendendo mais uma coisa. Porque quando se apresenta, depois a gente dá o feedback e a pessoa vai vendo, ok, eu poderia ter feito melhor aqui ou ali. E cada vez que a gente vai dando esse feedback, o downline vai tentando melhorar. E se hoje melhora este aspecto, amanhã melhora aquele. Eventualmente, em 3 meses, 6 meses, 1 ano, já poderemos ter uma pessoa muito mais preparada para fazer a sua apresentação. Então, o apelo para todos nós como líderes é mesmo esse de que vamos incentivar os nossos downlines, vamos desafiá-los sempre a assumirem tarefas, a se exporem um pouquinho mais, porque é assim que nós vamos conseguir formar líderes capazes de se sentir à vontade sempre que tiverem que fazer este trabalho, que o nosso trabalho resume-se a exatamente isso, fazer apresentações sempre, sempre e sempre. E muito obrigada mais uma vez, parabéns, Diamante Gilda, estou muito orgulhosa de si. E parabéns, time jovem, porque você representa o time jovem. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Não era para contar a plane. Natalice, já estamos mesmo em cima da hora. Podemos fechar o treino com o grito das águias? As águias estão prontas. Sim, As águias Voando ao mais Mais alto. Boa noite a todos e muito obrigada. Boa noite, obrigada.